Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso Entardecer Espírita. E o nosso tema de hoje é sobre Allan Kardec e a missão do codificador. Você está no Entre Nós e eu sou Aníbal Albuquerque. Vamos à nossa prece inicial. Aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos procurar aquietar a mente, acalmando os pensamentos e agradecer. Agradecer por mais um dia. Agradecer pelas bênçãos recebidas. Gratidão. E que possa iluminar o nosso entardecer espírita desta tarde. Muito obrigado, que assim seja. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Coisa boa, companheiros, companheiras de caminhada. Eu não vou citar nomes, poderei, se for lançada alguma pergunta, alguma observação, eu lerei para que fique registrado, mas por conta do tempo de 30 minutos. E se você hoje está aqui por ser espírita ou gostar dos ensinamentos dos espíritas, nós aqui nos encontramos por causa dele, Allan Kardec, que na próxima segunda-feira estará comemorando o aniversário de nascimento. Então, nós vamos conversar sobre esse irmão maior, que na verdade nós vamos antecipar ou vamos voltar no tempo antes do surgimento de Allan Kardec. Vamos falar um pouco dessa pessoa, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Carinhosamente vamos chamar de Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E hoje nós, do Entre Nós, com o Entardecer Espírita, desejamos homenageá-lo. Rivail, uma criança muito inteligente, precoce, por volta dos 12 anos foi estudar em Verdun, na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, isso em 1816. E já aos 14 anos, olha que interessante, aos 12 anos ele ingressa na escola de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, mas depois de 2 anos, aos 14 anos, ele já dava aulas, sim, para os alunos em classe, como confiança de Pestalozzi. Já ele também tinha o hábito, quando Pestalozzi, muito famoso, muito conhecido pelo sistema educacional, educando as crianças para a vida, uma formação integral do ser, de vez em quando Pestalozzi precisava viajar por outras cidades, outros países da Europa, e a Rivail era confiado cuidar da escola e dar as aulas. Outra coisa interessante ainda, por volta dos 19 anos, Rivail, ainda em Verdun, inicia os seus estudos em magnetismo. Guarda, por favor, esta informação, os estudos em magnetismo, porque mais adiante a gente vai fazer uma conexão bem interessante. Então é interessante porque nessa escola ele forjou a pessoa que iria ser no futuro. Se tornou bacharel em letras, em ciências, doutor em medicina, escrevia gramática, livros de aritmética, livros de estudos pedagógicos para o ensino superior. Era um tradutor de várias obras, inclusive de obras inglesas, obras alemãs, preparando para cursos preparatórios para a academia. Então ele era muito conhecido. Por volta dos 20 anos, ainda lá em Verdun, Pestalozzi fecha a sua escola. E aí Rivail monta uma escola em Paris nos mesmos formatos que Pestalozzi. Criou o Liceu Polimático. Outra coisa é que muitas de suas obras escritas na área da literatura, da gramática, da aritmética, foram adotadas pelas universidades da França. Então, e ele também participava de várias sociedades de estudo, parisienses. Várias delas ele fazia parte como um catedrático. Isso também é muito interessante.
por volta de 1855. Ou seja, quando ele estava próximo naquele ano de completar 51 anos, ainda estava com 50 anos, porque isso se deu em maio de 1835, alguns colegas seus magnetizadores, né, lembra que eu falei lá nos 19 anos que ele iniciou os estudos em magnetismo, levam-lhe para apresentar as mesas girantes. Até então ele não conhecia, até então ele nunca tinha participado de uma sessão de mesas girantes, e pela primeira vez, aos 50 anos, em 1855, ele é levado por esses seus amigos, o Fortier e o Carlotte, né, para poder conhecer o que estava se desenvolvendo na Europa. Lembremos sempre que esse fenômeno das mesas girantes, mesas falantes depois, ou mesas dançantes, era algo de diversão na sociedade europeia. Mas já esses amigos estavam há 5 anos estudando, já formando perguntas com respostas inteligentes, e chamam-no porque sabiam da sua capacidade, do seu potencial de organização. Eles tinham mais de 50 cadernos com uma diversidade, com uma gama de perguntas e respostas, e eles precisavam de alguém para organizar, para estruturar, para consolidar, ver se as respostas eram coerentes. Então chamam chamam o colega magnetizador Rivail, que naquela época estava com 50 anos. Ele, claro, ao ver o fenômeno diante dos seus olhos, ficou... Primeiro ele rejeitou, ele não queria ir, ele não tinha tempo, ele era muito ocupado, ele não queria participar de lazer, de algo que tomasse o seu tempo tão precioso. Mas os amigos insistem, e insistindo, ele acabou indo. Chegando lá, ele se deparando com o fenômeno, ele não acreditou inicialmente, ele era cético. Ele, inclusive, pega a sua bengala e passa por baixo das pernas para ver se tem algum objeto que as elevasse ou que as movimentasse. Passa por cima do tampo da mesa para verificar se havia alguma corda muito fina que se tornava, pela luminosidade, invisível, mas ele não encontra nada disso. E aí ele fica impressionado com o que ele assiste, com o nível de respostas que são trazidas. E ele chega a afirmar, está na sua biografia, ele chega a afirmar o seguinte: naquilo havia um fato que devia ter uma causa. Olha que interessante. Naquilo havia uma causa havia um fato que devia ter uma causa. Alguma coisa de sério, uma revelação de uma nova lei. Ele percebe, inclusive, que muitas respostas já eram ao longo da humanidade, ao longo das eras, eram procuradas, eram buscadas. Muitos pensadores, muitos filósofos perderam noites a fio, com pensamentos, com perguntas, procurando respostas. Então, ele fica muito curioso. Outra coisa que ele afirma, que é muito interessante, ele diz o seguinte: entrevi nestes fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro. Era uma completa revolução nas ideias e nas crenças. Olha que interessante. Ele percebeu a magnitude. Outra coisa, ele nunca formulou teorias preconcebidas. Ele ia desarmado. E baseado nas perguntas, as respostas iam sendo obtidas. As respostas iam sendo conquistadas. E assim, usando o próprio método Pestalozzi de perguntas e respostas, e do simples para o complexo, ele foi formulando uma série de perguntas.
Uma coisa muito interessante, como eu comentei, ele recebeu em torno de 50 cadernos, que era o material já produzido das reuniões dos anos anteriores. Já fazia 5 anos que eles se reuniam. E aí ele começa a organizar as perguntas por tópicos, por tema, começa a perceber, diante de algumas perguntas, como o que faltava ser respondido, que brechas, que buracos, e começa a formular outras perguntas que pudesse complementar o conteúdo. Estou muito feliz hoje, né, por estarmos aqui reunidos, pessoas muito queridas, né, que são do JEP, de outras casas espíritas. Eu não tenho o hábito de saudar devido ao tempo curto que a gente tem, mas eu fico com muito carinho a cada saudação, a cada chegada, ao compartilhar que vocês fazem. Se desejar fazer alguma pergunta relacionada a Kardec, relacionada ao tema, alguma observação, a gente agradece, viu? Então eu fico muito feliz por todos vocês estarem prestigiando, participando desse entardecer espírita. Outra coisa, o fenômeno que ele também percebeu, nem sempre lhe correspondeu à expectativa. Ou seja, aquilo que Chico comenta, o telefone toca de lá para cá. Então, muitas vezes ele lançou perguntas, mas não obteve respostas de imediato. Muitas vezes elas chegaram depois. Outra coisa interessante a se perceber é que em nenhum momento, né, não foi Kardec que denominou aqueles seres, mas sim eles que se autodenominaram como espírito ou gênio. E daí surgiu o nome espiritismo, espírita, espiritista, porque Kardec, como um gramático, como um literário, ele sabia da importância de você ter para coisas novas, palavras novas, para evitar confusão na linguagem. Então, o próprio ser se denominou como espírito ou gênio. Outra coisa interessante é que ele percebeu, baseado nas perguntas que ele fazia, baseado nas respostas obtidas, é que o saber era limitado ao grau de adiantamento daquele ser. Ou seja, não é porque ele desencarnou que ele agora estava revertido de uma aura de conhecimento, de sabedoria. Não. Inclusive, muitos deles passavam por problemas, por vicissitudes, tinham questões de falta de amadurecimento, outros muito maduros, com respostas incríveis, impressionantes. Então, o saber é limitado e isso é de extrema importância para nós na doutrina espírita quando obtemos mensagens de irmãos que vêm do além. Muito importante isso. Por que isso é importante? Para que passemos pelo crivo da razão. Olha que interessante. Eu vou trazer 3 mensagens hoje, que é muito interessante. Uma dessas mensagens foi escrita, foi recebida por um médium e foi escrita pelo Espírito Verdade, que é Jesus. E essa mensagem Kardec recebeu no dia 18 de julho de 1856. Praticamente um ano antes, porque a primeira edição do Livro dos Espíritos é de abril de 1857. Ou seja, em torno de 10 meses antes dele publicar a primeira edição, ele recebe uma mensagem do Espírito de Verdade, cujo título foi. E é interessante esses conteúdos para que nós possamos perceber as dificuldades que ele passou. Porque hoje, se eu, você, meu irmão, minha irmã, fazemos parte dessa doutrina libertadora, estudamos, lemos, é muito fácil, é muito bom. Mas ninguém tem noção pelo que Rivail e depois Allan Kardec, com a publicação, passou. Mas até então, e observe que em 1855 ele é apresentado às mesas girantes.
maio de 1855. Em abril de 1857, ou seja, um ano e 11 meses depois, ele já estava lançando a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Mas por que foi tão rápido? Primeiro, a dedicação. Depois ele recebeu 50 cadernos que já tinham muitas perguntas e respostas, e o que ele precisou fazer foi complementar. Então, nessa mensagem, que ele não publicou de imediato, fala o seguinte: o título é A Árdua Missão de Kardec. O médium é Millet, Aline Millet, e foi psicografada no dia 12 de junho de 1856. Ele pergunta: quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? E o Espírito Verdade responde: não. Mas a missão dos reformadores é cheio de escolhos, ou seja, obstáculos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e de transformar. Não creias que te seja suficiente publicar um livro, 2 livros, 10 livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não, é preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo os daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, é uma luta quase constante que terás de sustentar com sacrifício do teu repouso, de tua tranquilidade, da tua saúde e mesmo da tua vida. Porque tu não viverás muito tempo. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar Deus, humildade, modéstia, desinteresse. Porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes os êxitos por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e está pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito Verdade. O Espírito Verdade, depois ele tomou conhecimento que era Jesus. Então, olha que interessante o teor dessa mensagem que ele recebeu em 12 de junho de 1856. 10 meses antes de sair a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Será que se fosse eu, se fosse você, teria aceitado essa missão, essa árdua missão, depois de ouvir tudo isso? E aí é interessante que ele não publicou isso, ele guardou. E aí ele tem uma nota. Allan Kardec assim se exprime nessa nota. Essa nota ele fala assim: escrevo esta nota no dia 10 de janeiro de 1867. 10 anos e meio depois que esta comunicação me foi dada. E verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo de ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames libelos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança e pago com a ingratidão
por aqueles a quem tinha prestado serviço. A sociedade de Paris tem sido um contínuo foco de intrigas urdidas por aqueles que se diziam a meu favor e que, mostrando-se amáveis em minha presença, me distratavam na ausência. Olha que pesado, meus irmãos. Disseram que aqueles que adoravam o meu partido era assalariado por mim com o dinheiro que eu arrecadava do espiritismo. Não mais tenho conhecido repouso, mais de uma vez sucumbi sob o excesso do trabalho. Tem-se-me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos, que sem cessar me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento e nem de desânimo. O que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor, sem se me preocupar com a malevolência de que era alvo. Segundo a comunicação do Espírito Verdade, eu devia contar com tudo isso e tudo isso se verificou. Olha que revelação, que interessante isso. E aí, em outro momento, antes da publicação da obra, ele toma conhecimento de uma encarnação anterior, em que ele se chamou Allan Kardec. Por isso ele escolheu o nome. E ele, como Allan Kardec, foi um sacerdote druida ali pela França. E os druidas tinham o conhecimento da reencarnação, da comunicação entre os espíritos, dessa divindade única, da imortalidade da alma, do livre-arbítrio, da lei de causa e efeito. Então, olha que interessante. Não é como a espiritualidade não existe nada fortuito, tudo é planejado. Eles preparam antes o ser para a missão que virá. Então, ele já passou por outras experiências anteriores e estas experiências o ajudaram, o forjaram para os conhecimentos que ele apresentou, para facilitar o aprendizado de que ele necessitava. E isso é muito interessante, porque é como se ele já tivesse passado por situações que foram preparando para um passo maior. Para que nós possamos tomar conhecimento de novo das dificuldades que Allan Kardec passou, eu vou trazer uma carta, uma correspondência que ele recebeu um dia. Ele estava em Paris, na sua casa, e ele recebeu um objeto com uma carta. E claro, a vida é cheia de altos e baixos, de percalços, e assim também não foi diferente com ele. Assim nós vimos naquela carta psicografada que ele recebeu, que ele não publicou, e 10 anos e meio depois ele faz um comentário, uma nota, e aí publica. Então, nessa carta para Kardec, ela é muito interessante. Eu vou fazer uma leitura, porque isso também está na sua biografia. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, ou seja, após 3 anos, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, estava exausto e acabrunhado. Fazia frio, muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda dos livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Ele recebia cartas, eram publicadas matérias em jornais, com sarcasmo, com descrédito, prejudicando ele. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, como ela foi importante na vida dele, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe uma certa encomenda cuidadosamente apresentada, muito bem embalada. E ele lê. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela. E leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história.
rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança. Quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de um trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiram. Namorara diversas vezes o Senna e acabei planejando suicídio. Seria fácil, pois eu não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente, e ao fixar a mão direita para atirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso. Esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. A. Lauren. Estupefado, eu li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda conservava da mensagem agradecimentos finais e a assinatura, a data e o endereço do remetente. Olha que interessante. O codificador desempacotou então um exemplar de um Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa havia as iniciais do seu pseudônimo, A.K. E na página do frontispício levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que Miss Vista se referia, mas também outra em letra firme, justamente o que ele escreveu. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivail experimentou uma nova luz abranhá-lo por dentro. Ele estava acabrunhado, estava fraco. Aconchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar. Desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou as lágrimas. Olha que lindo, meus irmãos. Emocionante. E como veio no momento providencial para Kardec, para Joseph Perrier e para Lauren. Assim também é o que desejamos para cada um de nós, para que possamos aproveitar esses ensinamentos dessa doutrina consoladora, libertadora, que ela seja uma fonte de estudo para cada um de nós. A doutrina não é religião, então você
pode continuar frequentando, participando, estudando. Se você é frequentador de outra religião, de outro culto, não tem problema. Aqui é um local ecumênico, um local onde muitos podemos nos encontrar para falar do amor de Deus por cada um de nós. Vou encerrando o nosso entardecer, lembrando que na próxima segunda-feira é o aniversário do nosso querido professor Rivail, o nosso querido codificador Allan Kardec, esse missionário que passou por muitas dificuldades para deixar essa obra que hoje é tão disseminada em nosso país, que ela possa também fazer parte de muitas outras culturas, de outros mundos, que nós possamos cada vez mais professá-la, mas mais do que professá-la, colocá-la na prática diária. Assim, encerro com estas palavras, fazendo a nossa prece de encerramento. Espero que você possa ter aproveitado as informações trazidas. Queríamos homenagear o nosso querido Rivail, o nosso querido Kardec, que na próxima segunda-feira, como dissemos, aniversaria. Aniversário de nascimento. Dia 3 de outubro de 1804 é a data do seu nascimento. Aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, a toda a pleiade de espíritos que assistem a esse planeta, para que possamos professar a paz, para que possamos praticar e multiplicar a paz entre os povos, entre as pessoas, entre as nações. Que amanhã, dia de eleição, possa reinar essa paz, possamos orar por todos e que saibamos respeitar as escolhas de cada um. O livre-arbítrio é o que a doutrina nos ensina, é o que Deus nos deu como uma grande lição. Fiquemos na paz do Senhor. Que assim seja. Muita luz, muita paz para cada um. Amém.